nossa Faculdade de Direito de Porto Alegre, ela tem uma contribuição muito importante para a afirmação do Estado Social de Direito material no Brasil, tanto no aspecto da prática institucional quanto no aspecto da formulação de conceitos, da formação doutrinária. Então, em relação à formulação doutrinária, nós vamos ter um dos grandes nomes é o Alberto Pasqualini. Alberto Pasqualini é um advogado, político e professor gaúcho, nascido no dia 23 de setembro de 1901 em Júlio de Castilhos, atual cidade de Vorá. Pasqualini é um dos grandes nomes formados pela Faculdade de Direito, que na época se chamava Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre, atualmente Faculdade de Direito da URGS. Ele é filho de descendentes de imigrantes italianos e o seu pai foi escrivão de cartório. A sua formação foi iniciada em 1915 no Seminário Católico de São Leopoldo, onde ele ficaria até 1919. Nos seus estudos, ele se interessou especialmente por matemática e latim. Quando ele saiu do seminário, ele fez magistério no Colégio Anchieta e posteriormente ele se transferiu para o ginásio Júlio de Castilhos. Ambas as instituições de ensino ficam em Porto Alegre. Em 1929, Pasqualini gradua-se em Direito na Faculdade Livre de Direito de Porto Alegre e ele foi o orador da turma e também obteve a laurea acadêmica. E um fato digno de nota da vida de Pasqualini é o fato dele sempre ter conciliado os seus estudos com o seu trabalho. Profissionalmente, ele exerceu a advocacia, mas ele também deu aulas. Ele foi professor da cadeira de Introdução à Ciência do Direito na faculdade onde ele estudou, que é a atual Faculdade de Direito da URGS. Na sua carreira política, Pasqualini foi vereador de Porto Alegre pelo Partido Libertador entre os anos de 1934 até 1937. Ele também foi senador pelo Rio Grande do Sul nos anos de 1950 até 1956 pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E então ele falece no ano de 1960 aos 58 anos. O Alberto Pasqualini, ele vem a ser hoje o teórico, o grande teórico, o grande doutrinador do trabalhismo varguista. E o Alberto Pasqualini, ele tem a obra dele praticamente toda ela já publicada e terminou os seus dias como senador representando o Rio Grande do Sul no Congresso Nacional, no Parlamento. E ele é egresso da turma de 28 da Faculdade de Direito, se eu não esqueço. Foi desse período em que saíram grandes nomes, turmas que foram frequentadas por nomes excepcionais que se destacaram na vida pública. Alberto Pasqualini foi contemporâneo de um cenário político polarizado por causa da Segunda Guerra Mundial, que mesmo tendo palco fora do Brasil, afetou também os rumos nacionais. Pasqualini foi contemporâneo de uma época em que havia uma tensão ideológica e eleitoral entre a população brasileira. E em meio a esse cenário, ele focou na questão da produção doutrinária das questões internas brasileiras, principalmente na questão da condição do trabalhador brasileiro. Pasqualini teve uma formação bastante humanística e a sua linha de pensamento tendeu para esse lado. Ele defendeu 3 pontos principais, que foi o valor social do trabalho, a concepção de justiça social e o papel do Estado na garantia de uma sociedade justa. No livro Atualidades de Alberto Pasqualini, o autor Pedro Simon inicia com uma frase de Pasqualini acerca do cenário em que ele se encontrava. Se por socialismo se entende a socialização dos meios de produção, não somos socialistas. Se entende simplesmente uma extensão da solidariedade social e uma crescente participação de todos no benefício da civilização e da cultura, então somos socialistas. Da mesma forma, se por capitalismo se entender individualismo, egoísmo e tradicionalismo, não somos capitalistas. Se, porém, se entender uma função social que se exerce para o crescente progresso econômico e social da coletividade, então somos capitalistas. Alberto Pasqualini voltava sua atenção para a fundamentação teórica do entendimento e do enfrentamento às questões socioeconômicas dos trabalhadores brasileiros. Ele é, então, o pai do trabalhismo brasileiro, na sua questão teórica. Pasqualini vai ser um pouco filho dessa geração anterior, né, que é a geração que está debatendo as questões da legislação social, dos direitos sociais, do papel do Estado, da intervenção, da regulação, né? E o Pasqualini é filho disso,
O Pasqualini, o trabalhismo pasqualinista é filho do varguismo. O Pasqualini é um varguista, é um trabalhista varguista. Só que Vargas, eu acho que essa é uma discussão importante. Vargas não é um teórico, Vargas não é um doutrinador. Não quer dizer que ele fosse desprovido de leituras ou de conhecimento mais letrado, vamos dizer assim, genericamente falando, mas ele não é um intelectual, não é um doutrinador, nada disso. Ele é um cara extremamente pragmático, com uma visão muito acurada da realidade, do social, das relações, enfim. E o Pasqualini vai ser um cara bem mais teórico, líder político também, militante também, com atuação política importante, no partido, nas assembleias, nas câmaras, mas ele é essencialmente um doutrinador. Então o trabalhismo que a gente conhece, ele é é uma doutrina que vai ser teorizada pelo Pasqualini, mas ela nasce nas suas questões fundamentais, não definidas teoricamente, do Pasqualini, ligadas ao varguismo. Pasqualini é reconhecido no meio jurídico enquanto doutrinador. Tanto que na Faculdade de Direito há uma sala que leva o seu nome, é a Sala Alberto Pasqualini. As questões trabalhadas por Pasqualini são essenciais para a formação dos bacharéis, tanto os da época dele quanto os atuais. Pasqualini é o doutrinador do trabalhismo brasileiro. Sobre o trabalhismo, ele diz: o trabalhismo tem objetivos certos, definidos, universais, consubstanciados entre nós do programa do Partido Trabalhista Brasileiro. O trabalhismo como doutrina social, como estruturação econômica e como movimento político tem características definidas e a sua linha, que é uma linha essencialmente cristã, não toca os extremos, mas passa aproximadamente pelo centro, onde julgamos que esteja a melhor solução. Quando uns vivem às custas do trabalho dos outros, essa cooperação deixa de existir para haver apenas a exploração, parasitismo e a usura social. Consideramos também o trabalho a fonte direta ou indireta de todos os bens, e, portanto, na distribuição, os benefícios ou da riqueza produzida, essa circunstância deve ter uma consideração e uma influência fundamental. Eis porque existe o trabalhismo, eis porque nos denominamos trabalhistas. O objetivo básico do trabalhismo é organizar a sociedade de tal forma que a cooperação entre os indivíduos se torne efetiva e se realize segundo os verdadeiros princípios de justiça social. Alberto Pasqualini e João Goulart, homens públicos que notoriamente conhecidos, Então, isso aí se conhecia através das informações que vinham no dia a dia, da imprensa, na necessidade de artigos que se lia sobre eles, nas conversas que se ouvia a respeito deles. Eu ainda sou contemporâneo de uma das campanhas do Alberto Pasqualini para governador do estado. Meu nome é José Alberto Reus Fortunati. O próprio nome já tem uma conotação bastante interessante, porque meus pais acabaram homenageando São José, Santo Operário, Alberto, em função de Alberto Pasqualini. Minha mãe era realmente uma devota, quase devota de Alberto Pasqualini, gostava muito de Alberto Pasqualini, e a minha formação na minha infância e juventude certamente tem muito a ver com os ensinamentos de Alberto Pasqualini repassados pela minha mãe. E ele mesclava essas noções e essas ideias de um jeito que pudesse ser aplicado dentro da realidade brasileira. Ele buscava as soluções para os problemas dos trabalhadores, e também Pasqualini focava muito na questão da educação, até pela sua trajetória e pela forma como a educação impactou a vida dele. Então ele buscava a conscientização da população através da educação, para que eles pudessem ter condições mínimas de se desenvolver por meio do trabalho. Outro ponto significativo da contribuição de Pasqualini foi o fato dele focar também no debate sobre justiça social, algo que não havia no ordenamento jurídico brasileiro da época.
E por mais que Alberto Pasqualini seja uma grande referência política, não podemos esquecer da sua contribuição ao direito. Como orador de turma, ele diz o seguinte em relação a Justiniano: o direito não deve ser a lei, e sim esta o direito. Porque a sua manifestação material e temporária, a lei serve de princípio ordenador de paradigmas ações, mas a finalidade que as cria pode evoluir e evolui perpetuamente. Como diz Justiniano, porque nada há nela de estável, gerando na natureza continuamente formas novas. As leis devem ser revistas, aferidas e afinadas com a consciência jurídica social. Devemos defender a lei quando é sábia e justa. Condená-la quando é obra espúria que a coletividade repudia. Seu legado enquanto político, mas também como ser humano e profissional que foi, é amplamente reconhecido, pois ele empresta seu nome para refinarias, escolas, praças e diversos outros locais públicos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Acabo de ter notícia de que ainda te encontras em convalescença. Não se te exige mais agora do que quando se te exigiu aceitasses abandonar tua carreira de jurista, te conformasses a fazer tua carreira política desde o início, a fim de servir à causa das classes trabalhadoras. A maior significação de tua vida política está precisamente nessa aceitação, nessa conformidade. Nenhuma ideia, nenhum princípio, na verdade, permanece sem que alguém esteja disposto a dar uma parte de sua vida, ou a sua vida mesma, para fazê-los vingar. Recebe o afetuoso abraço do teu amigo, Rui. Alexandre Pasqualini, sobrinho neto de Alberto Pasqualini. Esta carta foi enviada por Rui Cerne Lima a meu tio-avô, Alberto Pasqualini. Em 31 de dezembro de 1955, Alberto sofreu o derrame que o incapacitou até a morte, em 2 de junho de 1960, pouco menos de 2 meses depois de eu nascer. Nós nos cruzamos na linha do tempo. A carta é de 9 de abril de 1956. Rui e Alberto foram colegas de aula na Faculdade de Direito. Rui se tornaria um dos maiores publicistas brasileiros, Alberto, um dos maiores vultos doutrinários no panorama político nacional. Rui foi muito feliz no reconhecimento das motivações superiores do amigo, o que também revela suas próprias qualidades humanas superiores. Não é platonismo, é realidade. Certas virtudes só as enxerga quem também as possui. Alberto era um homem intelectualmente sofisticado, mas, acima de tudo, humano, cordial, incapaz de baixezas. Em todos os seus trabalhos são raras as críticas com nomes próprios. Seu mundo eram as ideias, mas não era um nefelibata. Embora pudesse elevar a mente em voos reflexivos muito abstratos, as ideias às quais devotou a sua vida sempre foram as que pudessem melhorar e fazer a diferença na vida das pessoas. Alberto poderia ter enriquecido com a advocacia. Preferiu o caminho idealista de esquecer de si mesmo e, literalmente, morrer trabalhando pelo país. Ele sofria de pressão maligna, uma doença renal crônica, para cujos sintomas na época ainda não haviam remédios. Fico imaginando o quão difícil era trabalhar em meio a surtos hipertensivos de 20/16. Por que estou lembrando disso? De um lado, porque só ontem, graças ao estimado professor Augusto Brito, tive acesso a esta carta. De outro, porque a leitura da carta de Rui foi um momento de delicadeza e elevação, em meio a tanta mediocridade e tamanho desprezo por valores humanos tão necessários e escassos. Alexandre Pasqualini, 6 de fevereiro de 2023.